Fala galera, beleza? Beleza? Como é que tá todo mundo aí? De boa? Olha só, então agora nós vamos falar em relação ao que eu disse na aula passada. Brasil colônia, meu brother. Então vamos trabalhar esses primeiros momentos do Brasil colonial, né? Vamos falar como foi montada essa colonização, como era a questão das relações sociais aqui. Eu acho que vai ser um tema para outra, uma parte 2, né, do Brasil colonial. Mas os primeiros momentos, é isso que nós vamos mais tratar aqui, né, falar sobre as capitanias hereditárias, porque essas capitanias, elas de certa forma não vão prosperar muito, depois o governo geral, fala um pouco do açúcar, do engenho. Então, esse Brasil colonial é exatamente o momento em que os portugueses, eles, agora sim, vão vir para o Brasil, né? E agora vão realmente explorar com força, né? Porque o Portugal, ele vai querer realmente entrar na rota do comércio. Também nós vamos falar aqui do comércio colonial, né? Que é o mercantilismo, o pacto colonial na época. E os portugueses precisavam adentrar nesse comércio aí. Não podemos esquecer, que eu vou falar também com mais força, que aquele comércio outrora lá com o Oriente já não está tão indo de vento em popa. Então precisa um plano B com urgência para que os portugueses continuem com sua potência econômica e com essa vastidão de terra aqui a ser explorada. Ok? Então vamos dar início, né, a essa jornada sobre o Brasil pré-colonial. Então olha só, o Brasil pré-colonial, olha o período, ele vai 1530 a 1822. É tempo, hein? Quase 300 anos, vamos assim dizer. É tempo para dedéu. Aqui de cara já temos o quê, né? Aquele mapazinha dizendo, né, o comércio que os portugueses vão fazer lá com o Oriente, com a Índia, né? Aqui é o périplo africano, né? Rota que orientava o comércio afroasiático realizado pelos portugueses. E aqui foi a rota das especiarias, né? A rota do ouro, da prata, dos africanizados da África, né? Enfim, mas vamos lá. Lembra na aula passada que eu estava falando para vocês que os franceses, eles estavam reivindicando também o direito de explorar essas terras que o Portugal não estava, assim dizendo, na ótica do rei francês, não estava com muita vontade de explorar. Então o que vai acontecer? Pressionado pela França e sobretudo e sabendo que potências como a Inglaterra e a Holanda poderiam agir da mesma forma em relação ao território brasileiro, Portugal então vai decidir começar a colonizar de fato essa porção de terra, o que também foi motivado pela queda da rentabilidade do comércio afro-asiático. Então, olha só, nós precisamos primeiro entender, né, o que de fato fizeram com que os portugueses aqui chegaram agora, depois de 30 anos, né? Então, olha só, primeira coisa é entender que o comércio lá com o Oriente já estava decaindo. Primeira coisa. Bom, por que decaindo? Porque os ingleses, os franceses, principalmente os franceses, vão começar também a fazer comércio lá com os povos do Oriente. Então, é mais uma concorrência para os portugueses, né? As rotas já estão abertas, né? Já descobertas.
Então outros povos, como, repito, como os franceses e os ingleses, vão também querer fazer comércio, né, com o Oriente. E nós estamos falando de recursos naturais, e os recursos naturais eles acabam, né, ou pelo menos vai diminuir essa exploração dessas riquezas naturais. Bom, o rei de Portugal, então, ele vai analisar e perceber que se faz necessário, então, agora realmente explorar, fazer comércio com aquelas terras achadas que estão lá documentadas na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele vai reler, que ele vai perceber que tem uma coisinha lá que ele adorou, que diz: tudo que se planta se dá. Ele não falou algumas coisas que se planta se dá, ou somente isso se dá. Ele disse tudo. Bom, se tem tudo, os portugueses já tinham, bem antes, a prática, né, da extração do açúcar pela cana-de-açúcar, lá nas Ilhas Atlânticas. Então, o que o rei vai fazer é o seguinte: vamos potencializar esse comércio do açúcar, que já é muito bem quisto, aceitável, né? Um produto de boa qualificação na Europa, bons frutos, bons lucros. Então os portugueses vão iniciar, né, esse comércio da produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Mas a gente sabe que a produção da cana-de-açúcar é custoso. E o rei de Portugal não queria fazer isso somente do seu bolso. Então ele vai fazer acordos para quem quisesse fazer parceria com o rei de Portugal. Então o rei de Portugal ele vai fazer acordos com outros nobres, outros comerciantes, outros burgueses que queiram vir para o Brasil e aqui construir, né, o seu império, seu comércio do açúcar. Não podemos esquecer que, como o rei de Portugal também não vai financiar, muitos desses aristocratas burgueses vão pedir ajuda e dinheiro emprestado com a Holanda. Os holandeses vão emprestar dinheiro para esse empreendimento aqui no Brasil da cana-de-açúcar. Claro, com seus juros e correções. E são esses holandeses que, de fato, vão ter o maior quantitativo do lucro. Porque, vejam só, além de fornecer dinheiro para os colonos virem aqui plantar, produzir, comercializar o açúcar, boa parte desse açúcar que ia para Portugal, os próprios portugueses passavam para os holandeses para refinar o açúcar. Não podemos esquecer que esse açúcar, quando a gente fala de açúcar, gente, é muito mais parecido com um melaço próximo a uma rapadura do que o que nós temos de açúcar industrializado de hoje, tá bom? Então esse açúcar, ele é refinado, né? Vamos botar assim uma aspa imensa, mas afinado, né, pelos holandeses. E os holandeses sim é que vão redistribuir esse açúcar lá pelos europeus, tá? Então esse comércio que é chamado até, né, de um comércio mais amplo, vai ter a participação dos holandeses. Eles vão muito ganhar dinheiro com isso. Tanto é que tempos depois os holandeses vão querer vir para aqui, né? Porque já sabe, querem aprender também como é que é produzir açúcar, porque comercializar ele já sabe, né? Fazer comércio é com eles mesmo. Agora eles vão querer como é que se produz, como é que você quer rentável. Mas isso aí é outras histórias lá adiante. Beleza? Então, muito bem. Então, esse investimento ao Brasil, vai se dar, não se esqueçam,
pela crise do comércio europeu, né? Desculpa, pela crise do comércio com o Oriente, né? Com as Índias. Então o rei vai ter um plano B, né? E que vai se transformar em plano A grandão, maiúsculo para eles, né? Que é exatamente, de fato, de direito, tomar posse, explorar o Brasil, tá? E não podemos esquecer também que esse comércio do Oriente que não estava dando esse lucro todo, não podemos esquecer que a Espanha também, né? A Espanha, a vizinha ali dos franceses, já tinha descoberto o ouro, meu irmão, em suas colônias. Os portugueses nada ainda, né? Nem aqui sequer, de fato, ainda está vindo com força. Então é mais um motivo para os portugueses, né, virem também com esse olhar de ver se encontra aqui nas terras brasileiras ouro e prata, né? Porque o seu vizinho já achou, já está explorando. Então, de certa forma, é uma concorrente, né? A Espanha era concorrente dos portugueses, tá? Tudo isso vai contribuir para que esse português venha realmente para o Brasil, e agora com força para explorar, também para fixar o domínio e não deixar que os franceses ou outra potência europeia queiram chegar aqui nas terras dos portugueses, que era Brasil, né? Que tinha o nome de Pindorama, e devido ao quantitativo de pau, o Brasil se batiza isso de Brasil, né? Muito bem, então vamos lá, vamos dar sequência, né, à nossa aprendizagem. Bom, os sistemas que nós já aprendemos, né, foram chamados de sistema de capitanias, tá? O sistema vai ser chamado de capitanias. O que vai acontecer? O rei de Portugal, ele vai conceder esse comércio, como eu falei anteriormente, com quem queira lá em Portugal vir para aqui fazer comércio, né? Então o rei de Portugal vai abrir concessão para quem quer explorar as terras brasileiras, né? Então quem vier para aqui vai ter que fazer comércio, vai ter que explorar, né? Vai ter que expandir, vai ter que defender o território contra esses invasores, e em troca vai receber como um pagamento, o rei de Portugal, 1/5 da mercadoria. Então não podemos esquecer, essas terras são do rei de Portugal. Quem são os donos dessa terra? O rei de Portugal. O que o rei faz? Vai conceder, vai criar parcerias para que esses futuros colonos, já podemos dizer, né? Esses donatários, que só tem o nome de donatários, mas não são donos, né? Esses donatários possam vir explorar, mas também vão ter direitos, vão ter obrigações ao explorar o território colonial, tá? Então, esses caras vão ter que fazer comércio, explorar, defender o território contra invasões de fora e principalmente os possíveis motins que vão acontecer de vários povos indígenas aqui, tá bom? Então, seguindo. Bom, então o sistema de capitanias, né? Essa chave já nos dá uma ideia, né? Projeto de capitanias hereditárias, agora o Brasil vai dar lucro, o rei diz, né? Então vamos lá. Expedição colonizadora, 1532, né? Olha, agora a ideia é de explorar mesmo, né? Bom, nesse contexto de pressão dos franceses, Dom João III, esse carinha aqui, né, que é o rei de Portugal, vai organizar uma expedição em 1532
e que contava com a presença de 400 colonos e tripulantes. Vão navegar em 5 embarcações, chefiados por Martim Afonso de Souza. Muito bem. Essa expedição tinha como principal objetivo combater traficantes franceses, iniciar uma colonização mais sistematizada da América Portuguesa. E aqui está o nosso Martim Afonso de Souza, né? O Martim Afonso de Souza. Esse cara, o Martim Afonso de Souza, ele vai iniciar o período colonial. Daqui a pouco eu mostro um slide para vocês verem. Ele vai iniciar esse período colonial. Bom, ele também, né, que vai criar também ou fundar lá as chamadas, né, feitorias que eu expliquei em aulas passadas, que nada mais são do que locais de entrepostos comerciais, né, as feitorias, uma espécie de um armazém, um balcão, aonde se depositam, né, no caso do pau-brasil, né? Então ele vai criar essa feitorias, né? O Martim Afonso de Souza, lá em São Vicente, podemos dizer São Paulo, mas vou explicar logo isso para vocês, né? Realizado durante a expedição de Martim Afonso de Souza, né? Então, ou seja, é com Martim Afonso de Souza que vocês têm que entenderem que realmente agora está começando para valer o Brasil colônia, ok? Muito bem. Então, essa expedição colonizadora, ela vai ter como característica, o próprio nome está dizendo, de fazer a exploração desse território brasileiro. Bom, um fato aqui que eu preciso também chamar a atenção a vocês é que essa expedição, né, ela vai ter também como uma característica, né, de guardar a costa brasileira, tá? A expedição guarda-costa, que eu acabei de falar, que era um dos atributos do colonizador, ele tinha que guardar o litoral brasileiro contra esses invasores estrangeiros, principalmente a França, né? O que a França queria? A ideia da França é invadir o Brasil porque era um local, né, geograficamente importante para facilitar as rotas entre o Oriente e a França. Ou seja, o Brasil seria uma espécie de um descanso entre a viagem a França até o Oriente, né? Então, o Brasil seria um local para os franceses de grande importância, né? E aqui também, dificultar as passagens de estrangeiros às Índias, tá? Então, de certa forma, os franceses conseguindo também uma parte dessas terras do Brasil, ele vai dificultar essa passagem, né, do comércio até as Índias, né? Então, é importante a gente passar essa informação para vocês. Aí o Martim Afonso de Souza, né, que em 1531, ele vai ficar aqui de 1531 a 1533. Como eu falei, é ele que inicia o que nós chamamos de período colonial, tá? Período colonial. Então, a colonização aqui nas terras brasileiras aconteceu porque o comércio com o Oriente não estava mais rentável, eu falei, né? Vai haver uma concorrência externa europeia, como a Inglaterra e a Holanda, e também a Espanha tinha achado ouro em novas terras. Muito bem. Então a primeira foi quem? A primeira expedição colonizadora foi feita por Martim Afonso de Souza, que eu falei, inicia o período colonial. Essa expedição,
ela não vai dar muito certo, devido à imensidão do território. Imagine aí, Martim Afonso de Souza, como colonizador, dá conta da imensidão das terras, né, da costa brasileira de norte a sul. Quase impossível, tá? Quais são as realizações de Martim Afonso de Souza? Ele funda duas feitorias, a de São Vicente, que eu falei, né, que é no estado de São Paulo, e Santo André, interior de São Paulo. Ele vai distribuir o que nós chamamos de sesmaria. O que é a sesmaria? São lotes de terras, pequenos lotes de terras, tá? Aos novos habitantes que queira cultivar, principalmente cana-de-açúcar. Ou seja, o colonizador tem essa vastidão toda. Tá complicado para um só resolver, né, dar conta, principalmente, de não deixar invasor adentrar, né, de não invadir o Brasil. Então o que ele vai fazer? Já que ele é dono dessas terras, ele então tem também esse direito de distribuir, principalmente aos seus familiares, um primo, um tio, pequenos lotes de terra, para que o ajude também, para que esse comércio comece e dê frutos, né? O prazo era de 5 anos, mas poderia esticar isso para mais tempo. É o que nós chamamos de sesmaria. E quem vai trabalhar na sesmaria é chamado de sesmeiro, tá? Bom, não podemos esquecer que é ele que vai introduzir o cultivo da cana-de-açúcar e é ele que vai construir o primeiro engenho da colônia, tá? Ele vai criar expedições para adentrar o Brasil em busca de riqueza, as próprias bandeiras, tá? Conseguiu prender alguns navios franceses que tentavam adentrar aqui e volta para Portugal em 1533, né? Em 1533. Beleza. Bom, o estabelecimento do sistema. Bom, o sistema, conforme nós estamos percebendo aqui, foi chamado as capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias, ela vai ser implementada na América Portuguesa. Isso aí já é uma prática antiga dos portugueses, principalmente em território africano, declarando o uso efetivo desse território, o qual deu espaço à colonização em si do Brasil. Com um sistema político administrativo mais robusto do que antes, a América Portuguesa foi dividida em 15 lotes, tá? São 15 lotes aqui, se você for contar, tá? São 15 capitanias hereditárias. Isso em 1533, pelo rei Dom João III, né? Então, temos a capitania da Bahia, a capitania de Ilhéus, de Pernambuco, Porto Seguro, Espírito Santo, e aí vai, tá? Esse aqui é um mapa das capitanias hereditárias no Brasil. Bom, a propriedade do sistema. Essas terras foram concedidas à nobreza portuguesa, que no contexto das capitanias eram chamados de capitães donatários, né? Esses capitães donatários tinham autonomia política e jurídica, além de privilégios, dentro de uma porção de terra de natureza jurídica intransferível, indivisível e hereditária. Vou explicar daqui a pouco os seus direitos e deveres, né, dos donatários. Bom, Duarte Coelho Pereira, o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco, né, ele nasceu em 1485, morreu aqui em 1554. Então, quando a gente, né, aquela capitania de Pernambuco, o primeiro capitão donatário, né, nesse território, eu mostrei a vocês aqui em Pernambuco, foi ele que foi o primeiro a chegar e a explorar, Duarte Coelho. Bom, vamos lá. Aqui tem os deveres do donatário. Dentre os deveres do donatário estava o de quê? O de promover a colonização. O cara tem que vir, mas você vai ter que promover essa colonização, promover essa prosperidade da sua capitania, pagar imposto à coroa portuguesa, conceder a sesmaria a outros membros da nobreza interessada,
Aqui podemos perceber, né, uma carta de doação que o rei vai doar, né, vai doar o donatário, né? O donatário vai ter que chegar aqui com um documento, tá? Então, exemplo de carta de doação, documento emitido pela coroa portuguesa, o qual autorizava a concessão de uma determinada capitania hereditária a um capitão donatário. Determinava alguns deveres deste relacionado a essa porção de terra. Aqui é um exemplo de carta de foral, né? Que é exatamente a carta de foral são os direitos, né? Que o colono ele vai ter, os direitos e os deveres que o donatário vai ter que ter aqui nessas terras, né? Também vou explicar um pouco melhor lá na frente. Então, exemplo da carta de foral, na qual é determinados os tributos e a distribuição dos lucros da capitania entre o donatário e a coroa. Beleza? Então, vamos lá. O que nós podemos aqui ainda, seguindo ainda as informações, né? Como eu falei, né? O rei vai dividir o Brasil em 15 lotes. Cada lote foi entregue aos donatários, né? Uma espécie de um capitão-mor, um governador, né? E estes poderiam passar aos seus filhos, né? Foi uma das cláusulas que já era praticado pelos portugueses, né? No falecimento do dono, de um desses capitães donatários, o seu filho varão, ou seja, o filho homem mais velho, assume a governança do seu empreendimento, do comércio do açúcar. Esse sistema já tinha sido implantado na África, como eu falei, né? E qual era o objetivo? Garantir a posse da colônia, tá? Garantir a posse da colônia e transferir a particulares os maiores gastos com a colonização, tá? É isso que o rei fez, ó. O rei vai garantir a posse da colônia e vai fazer um acordo com quem queira, né? Esses maiores gastos com a colonização vai ser uma empresa particular. Quem queira fazer comércio, de certa forma, ser, como é que se diz? Ser do rei um parceiro nesse comércio. A regulamentação vai se dar pela carta de doação e pelo foral. Ó, a carta de doação é um documento pelo qual o rei vai doar a capitania para o donatário, e o foral é um documento pelo qual vai se estabelecer os direitos e deveres do donatário, né? Aqui, mais uma vez, né, as capitanias hereditárias, os 15 lotes, né, os 15 lotes. Então, os deveres do donatário, né? Colonizar a terra e protegê-la. Isso é um dever, viu? Dever que tinha o cara. Você tem que vir colonizar as terras e protegê-la contra índio e estrangeiro, tá? E também tem que pagar imposto. Olha o quinto. Não esqueça que um quinto é da coroa. E quais são esses direitos? Direito. Ele pode fundar vilas e cidades, administrar a capitania da forma que quiser, né, como queira. Ele é o maior juiz da capitania, ou seja, qualquer conflito é ele que resolve, o donatário, né, não precisa chegar a isso em outras instâncias. Dividir as capitanias em lotes, que eu falei para vocês, isso é um direito que ele tem também. Cobrar impostos, né, e também pode escravizar índios, tá? Então, esses são a carta de foral, quer dizer, os direitos e os deveres do donatário, tá? Bom, e aí esse sistema não vai dar certo, como eu falei, devido à imensidão, né? E principalmente aos constantes ataques de índios. Muitos indígenas vão perceber que esse sistema, na verdade, estão o escravizando. Esse sistema no qual o português ele vem aqui e exige que os indígenas, né, a partir de agora, façam trabalhos na lavoura do açúcar, continue
indo em busca de pau-brasil, continue observando onde tem ouro e prata, e muitos indígenas vão se rebelar contra isso, tá? Muitos indígenas, principalmente os botocudos, né? Os aimorés, eles vão botar para quebrar em relação ao colonizador. Por isso, tá? Por isso que esses constantes ataques do índio vai dificultar a prática dessa capitania hereditária. Outra coisa, a dificuldade de comunicação entre metrópole e a capitania. Essa comunicação entre metrópole e a capitania, imagine aí, você precisa de resolver um problema maior, cujo rei tem que dizer o seu laudo, quem está certo, quem está errado. Imagina essa informação saindo do Brasil para chegar em Portugal para retornar. Né? Se for um conflito, já estava todo mundo morto, né? Se fosse uma coisa conjugal também. Então, essa dificuldade de comunicação vai também contribuir para que a capitania hereditária entre em declínio, tá? E também, principalmente, porque a prática das capitanias hereditárias era uma atividade sem remuneração, né? O cara não ganhava dinheiro. O donatário, ele tinha que investir, né? Ele tinha que investir. Ele não era um agregado do rei que ganhava dinheiro para investir, tá? Então isso aí vai dificultar, vai fazer com que essas capitanias hereditárias não prosperem. A não ser, preste atenção, duas capitanias prosperaram. Duas capitanias prosperaram. Vamos lá. A capitania de São Vicente, tá? E a de Pernambuco. Lembrando, São Vicente em São Paulo, no estado de São Paulo, Pernambuco aqui no Nordeste, tá? São Vicente por Martim Afonso de Souza e Pernambuco, Duarte Coelho. Esses dois vão fazer com que realmente a capitania prospere, tá? Bom, não dando certo, o que vai pensar o rei de Portugal? Bom, isso tem que dar lucro, né? Eu preciso fazer com que continue me dando lucro à nação portuguesa, a prática do comércio com as terras brasileiras. Então ele vai criar o que nós chamamos, né, de governo geral, tá? De governo geral. Então, analisando esse documento, né, que nós falamos anteriormente, precisamos ainda reforçar aquilo que os vestibulares adoram trabalhar, que é o chamado pacto colonial. Vamos lá, vamos entender o que é o pacto colonial. O nome está dizendo, é um pacto, é um acordo, né, entre a colônia e a metrópole. Olha aqui, ó, colônia e metrópole. E aí, a metrópole, no caso Portugal, vai mandar para a colônia aquilo que ela produz, que são as manufaturas e equipamentos. E a colônia vai mandar para a metrópole aquilo que ela tem de sua natureza, que são os metais preciosos e os gêneros tropicais. É uma relação entre a metrópole e a colônia, tá? A metrópole, a colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. E a metrópole poderia fazer comércio com a sua colônia. Ou mais de uma, né? Que era a maioria, né? Os países europeus, que eram as metrópoles, tinham mais de uma colônia. Isso é que nós chamamos de pacto colonial, tá? Pacto colonial. Bom, e essa colônia? A economia era especializada, investimento era externo, depende do mercado externo, e a mão de obra era uma mão de obra compulsória, forçada, né?
Tá? A política colonial do Estado mercantilista depende exclusivamente do pacto colonial. Então vamos lá. Então, dentro dessas capitanias estava em vigor o pacto colonial, tá? Estabelecido entre Portugal, que era a metrópole, e o Brasil, que era a colônia. Esse tipo de relação político-econômico que o Brasil tinha com Portugal era extremamente limitante e unilateral, favorecendo somente a Portugal e prejudicando o crescimento do Brasil, principalmente no futuro. Claro, porque o Brasil era uma colônia. Se é uma colônia, tem dono, que é a metrópole. Então é a metrópole que vai explorar a colônia, né? É a metrópole que vai querer tirar lucro com a colônia. Então é óbvio que os colonos não vão conseguir, nesse sistema aqui, de certa forma, ter autonomia, tá? Essa charge aqui é interessante, né? Uma charge que vai também de falar muito sobre esse pacto colonial, né? Dê uma olhadinha com mais força aí. Muito bem. E aí, esse sistema de capitanias, né? Que eu falei anteriormente, ele vai ao fracasso, né? E como eu disse aqui, apenas duas vão prosperar: Pernambuco e São Vicente, né? Aqui muito bem diz isso, né? Que esse sistema vai se mostrando um fracasso, na medida em que das 15 capitanias, apenas duas vão obter êxito e vai demonstrar prosperidade. Que eu falei, a capitania de Pernambuco e de São Vicente. Dentre os principais motivos para a queda desse sistema estão a falta de auxílio de Portugal, falei também, a falta de pessoas habitando a América Portuguesa, claro, e a própria falta de interesse das pessoas que já estavam no Brasil, né, em fazer isso. Ok? Beleza. Vamos lá. O que podemos destacar mais aqui, né? Os governos gerais, tá? Que eu falei, né? Com o fracasso do sistema dessas capitanias, né, vai levar então à implementação dos governos gerais da América Portuguesa em 1538. O governo geral vai de 1538 a 1580. O principal objetivo do governo geral era o quê? Era estimular a colonização do Brasil e a produção do açúcar nacional e impedir invasões francesas que eventualmente poderiam acontecer no território brasileiro. Esse era o objetivo maior, né? Na verdade, o governo geral é um sistema auxiliar das capitanias hereditárias e vai auxiliar, melhorar as capitanias hereditárias, né? Por isso que ele vai estimular essa colonização, né? Para que produza cada vez mais o açúcar, vai vir com força para impedir essas invasões, seja ele franceses, holandeses, ingleses, enfim. E aí, quais são as consequências? Bom, lembra que eu falei, né? Que as consequências, é importante notar que dentre as principais consequências da implementação desse sistema está a concentração do poder político e administrativo da América Portuguesa, né? Agora, de fato, vão vir pessoas com mais força para aqui, que passou a se concentrar no cargo de governador-geral, o qual era restrito político e baseado no cumprimento de um mandato. Ou seja, um governador-geral não era detentor de capitanias hereditárias ou de sés-marias. E aqui tem alguns deles, tá? Tomé de Souza, governador-geral de 1549 a 1553, Duarte da Costa, governador-geral de 53 e 58, e Mendes Sá, de 53 e também de 58, tá? Bom, e aqui posso mostrar aqui para vocês, ó, né? Na verdade, Tomé de Souza, né? Foi o que vai criar a primeira capital do Brasil, lá em São Salvador, que é a nossa, né? A primeira capital do Brasil é Salvador. Vai incentivar plantar cada vez mais muda de açúcar e vai também incentivar a pecuária, né? Outra coisa,
que se destaca aqui. A criação do governo geral era centralizar, fortalecer e enobrecer as capitanias. Outra coisa interessante são o que nós chamamos de cargos auxiliares do governo geral, que era o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-geral. Provedor-mor da fazenda está dizendo se a fazenda cuidar do dinheiro. Capitão-mor da costa, cuidar da defesa do litoral. E ouvidor-geral, ouvir a riqueza do povo. Então veja só, o governo geral ele vai vir com mais força, substância, com mais gente para ajudar a administrar esses 15 lotes que tem aqui, as capitanias hereditárias, né? Precisava de mais gente. Lembre-se, o litoral era grande, então precisa de mais gente. E além de mais gente, precisa principalmente de órgãos, tá? Quem é que iria participar sendo provedor, capitão ou ouvidor? Óbvio, quem fosse colono, aristocrático e principalmente da pele branca, né? Quem participava da administração do governo geral era a aristocracia, né? Claro que está fora aqui qualquer tipo de indígena ou escravizados negros, fora. O primeiro governador geral foi quem? Tomé de Souza, né? Tomé de Souza. 1549 a 1553. Junto com eles vão vir escravos africanizados, mulheres e um grupo de jesuítas, liderado por quem? Manuel da Nóbrega. E aí, a gente já pode tentar entender um pouco dessa ideia dos jesuítas, né? Quem eram, na verdade, esses jesuítas? Qual era a sua função? Né? Era catequizar os índios, criar aldeamento e estabelecer as primeiras unidades de ensino da colônia, os colégios. Então, esses jesuítas, né, que aqui estão chegando, eles vão fazer isso, né? A sua função é catequizar, criar aldeamento, estabelecer unidade de ensino. E junto com o Tomé de Souza, quem vem é o padre Manuel da Nóbrega. Foi criado o primeiro bispado no Brasil, aqui na Bahia, né? O primeiro bispado foi criado aqui em Salvador. Salvador foi a primeira cidade que vai se tornar a capital, que vai ter um bispo. Vejam só, o que vocês precisam observar. Aquilo que era uma porçãozinha de terra pequenininha, que só tinha exploração do pró-Brasil, agora começa a ter cara de realmente de vila e depois cidade. Aquilo que era uma vila e cidade, no caso de Salvador, vai se tornar uma capital. Primeira capital, né? Vamos dizer, uma primeira grande cidade nesse período vai ser Salvador. E o primeiro bispo vai vir para ali. O que a gente tem que tirar de ideia? É que começa realmente um povoamento aqui. Ok? Já começa a transitar aqui, né? Lembre-se, não somente o português junto com os indígenas, mas não se esqueçam, os africanizados, né? Os escravos oriundos da África vão vir para aqui. Por quê? Porque esses indígenas, eles não vão se adaptar por não quererem, não se adaptar porque era difícil o trabalho, era difícil tipo de força física, né, que o colonizador
colocava sobre o índio, não é isso. O índio ele vai perceber que ele não quer ser mais otário, nem abestalhado, né? E, portanto, vai sair desse cenário. Chegam esses jesuítas, vão, de certa forma, os proteger, a quem queira. E aí, principalmente, na falta desse aglomerado de índios, Portugal vai, então, colocar como rota o comércio dos escravos, o comércio da escravidão, né, negra, muito antiga. A escravidão, ela é principalmente uma fonte de lucro, foi para os ingleses. Muitos ingleses vão se enriquecer com o tráfico negreiro. Então, nesse exato momento aqui, esse tráfico vai ficar intenso e serão esses negros africanizados, escravizados, que virão como mão de obra ao Brasil. Esses negros, eles vão ser retirados, né, de suas terras, segregados. Muitos irão morrer no translado da África ao Brasil, chamados navios negreiros. E aqueles que conseguem sobreviver ainda em solo brasileiro vão ser também separados de suas etnias, de suas línguas, exatamente para não criarem futuros motins. Esses escravizados da África irão para vários locais, né, nesse século XVI, vários locais do Brasil. Vão servir de mão de obra escrava, principalmente, né, para aquisição do açúcar, né? Vão trabalhar na lavoura de açúcar. Claro, muitos escravos, né, tinha escravos que trabalhavam para o seu dono, né? Tinha escravos que trabalhavam em lavoura da cana-de-açúcar, tinham escravos que eram chamados de escravos de mando, né? Tinha escravos que eram letrados, tinha certas regalias, mas isso aí também é um tema para futuras aulas, né, sobre a questão da escravidão negra, tá? Mas o que a gente tem que tentar entender é o seguinte, é que esse Brasil colônia, ele começa realmente a ser povoado, começa a ter cara cada vez mais, né, começa a ter cara de populações sendo aglomerados de norte a sul no Brasil. O povoamento começa cada vez mais a se intensificar aqui no Brasil, né? Muito bem. Chegamos a um ponto de ter, né, como eu falei, o primeiro bispado no Brasil, que é aqui na Bahia, e a ter também, né, a primeira capital do Brasil, que vai ser São Salvador da Bahia. Bom, o Tomé de Souza vai ser esse primeiro governador geral, né? E ele vai incentivar a pecuária, tá? O segundo vai ser o Duarte da Costa, ao período aqui de 1553 58. E aí ele vai implantar o sistema de escravidão indígena, né? E aí a gente viu que logo não vai dar certo. O Duarte da Costa vai ter um conflito com a Igreja Católica, né? Dom Pedro Fernandes Sardinha, ele era contra essa escravidão indígena. Não podemos esquecer que a igreja vai apoiar a burguesia portuguesa para a implantação do comércio do tráfico negreiro. Ela também ganhava em cima de cada negro comercializado, era um comércio, né? E o José de Anchieta veio junto com ele e fundou o Colégio de São Paulo, né? Duarte da Costa
vai enfrentar as invasões francesas no Rio de Janeiro, que é chamada França Antártica, né? Eram que? Eram os calvinistas fugitivos que tentaram vir para aqui, tá? Mas vejam só, voltando ao nosso tema, né? Das consequências desse governo geral, tá? O que a gente pode destacar mais aqui, tá? Olha, como eu falei para vocês, né, que o governo geral tinha auxiliares que o ajudavam na administração da colônia. O ouvidor, né, que eram exatamente aqueles que eram responsáveis para as queixas, né? O ouvidor mor era as queixas do povo. O provedor mor cuidava do dinheiro, né? Provedor mor da fazenda cuidava do dinheiro. E o capitão mor da costa cuidava da defesa do litoral brasileiro, tá? A estrutura era essa: governo geral auxiliam, né, ao governo geral o ouvidor, o provedor, o capitão. Não podemos esquecer das capitanias hereditárias e dos reis e as câmaras municipais que vão sustentar. É pelas câmaras municipais que se criam o ouvidor, o provedor e o capitão. Repito, né? Quem participava desses cargos eram chamados homens bons, tá? E quem eram homens bons, né? Eram, repito, branco, rico, né? Burguês, aristocrático, ou então aqueles um empresário, vamos assim dizer, que está indo muito bem e já tem suas proles na colônia e vão fazer parte, né, dessa administração. O que mais podemos destacar aqui? Bom, um olhar sobre as capitanias de Pernambuco e São Vicente no contexto do governo geral, né? Pernambuco. Olha que coisa interessante. Na capitania de Pernambuco e nas que se localizam na região do Nordeste, a principal atividade econômica praticada foi o quê? A produção do açúcar. Sendo um negócio altamente lucrativo, a produção do açúcar, bem cobiçado na Europa, acontecia nas sesmarias seguindo o sistema de plantation. Outra coisa, o plantation, hein? Não podemos esquecer quando se fala em plantation, né? O que é o plantation? Foi o sistema, foi a prática elaborada e praticada aqui no Brasil colonial. Em que se baseia esse sistema do plantation? O plantation precisa de uma monocultura, no caso aí o açúcar, né? Monocultura, um só tipo de cultura. Precisa de um mercado externo, no caso a Europa. Precisa de uma mão de obra escrava, no caso aqui negra, né? Então isso caracteriza um plantation. Mão de obra escrava, voltado para o comércio externo, uma monocultura e o latifúndio, né? Precisa também uma área imensa para produzir o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Cultivo da cana-de-açúcar. Então, na capitania de Pernambuco e nas que se localizavam na região, o que vai sobressair realmente é a plantation, né? Sistema de plantação que vai consistir na produção da monocultura de determinado gênero agrícola, no nosso caso aqui o açúcar, em grande latifúndio, com o auxílio da mão de obra escrava e visando a exportação. Ok. E a sociedade do açúcar, né? Como é que ela se baseava? Então, dentro dos engenhos do açúcar, havia toda uma divisão de classe, né? Que sistematizava as relações sociais e produtivas que exerciam mais centralidade no território brasileiro nesta época. Essa sociedade era essencialmente patriarcal, né? Ou seja, quem manda são os homens, o pai, patriarcal de pater, do primeiro. E no topo da pirâmide estavam os donos do engenho e seus semelhantes, né? A sua família.
Abaixo, né, aqui a aristocracia, aqui na ponta da pirâmide, era exatamente, né, o dono do engenho e toda a sua família. Eram os aristocratas. No meio, podemos dizer que eram chamados homens livres, os quais já eram extremamente pobres, né, mas não eram escravos do senhor de engenho, chamados homens livres, né, senhores de terras, sem engenho, ferreiro, carpinteiro, capataz, etc. E na base dessa pirâmide aqui, que sustentava essa sociedade do açúcar, está localizada a mão de obra escrava negra, né, constituído também, em determinado momento, de índios e principalmente de africanos. Cada vez mais africanos, né, do que índios. E aqui tem uma frase interessante que fala assim: negros escravizados, negros escravos, mãos e pés do Senhor, né? Por que mãos e pés do Senhor? Porque se não fosse os negros escravos, os escravos negros, os escravizados, essa estrutura aqui não aconteceria, né? Não existiria a estrutura da produção do açúcar sem a mão de obra escrava da África, tá? E por falar nela, escravidão africana, que também é um tópico futuro. A escravidão africana foi elementar, né, no sentido de construir a principal mão de obra dos engenhos de açúcar. Além disso, essa escravidão dos povos africanos constituiu um ato extremamente desumano, responsável por tirar muitas pessoas da África, as transportando de forma precária até o Brasil, para somente então estas serem comercializadas tal como meras mercadorias que serviram para processos tão somente econômicos e financeiros. Eu já falei, né, lá atrás, tá? Aqui é um tumbeiro, né, tráfico negreiro de escravos, e como muitos eram tratados, né, aqui, né, no Pelourinho, chicoteados, e muitos outros agrelhados, né, aqui uma espécie, né, de uma como é que eu vou te dizer? Aqui uma espécie de presa, né? Um local onde se vai se prender, né? E não dificultando assim qualquer tipo de fuga indígena, né? Bom, o que mais podemos destacar aqui, né? O engenho, né? Não podemos esquecer do engenho. E aí o engenho, esse mapa tá muito bom, né? Consiste em uma das paisagens mais icônicas do Brasil colonial, o engenho do açúcar. Além da produção em plantation, realizava-se a cultura familiar para garantir a subsistência do senhor de engenho e de sua família. Olha que coisa interessante, depois vocês vão dar uma olhada em um por um desse aqui, ó. Aqui o que é a Casa Grande, né? Onde vai morar o senhor de engenho. Se a gente for aqui pro número 2, a gente vai ver uma capela, né, local de oração, né, uma igrejinha, a senzala, né, onde vão ficar presos, né, na verdade, aonde vão morar os escravos do senhor de engenho, os escravos negros. Aí o 4, a roda d'água, quer dizer, a roda d'água, aqui é o local onde funciona exatamente uma força mecânica para que, quando chegar aqui na moenda, onde vai moer o açúcar, essa roda d'água faz com que aqui a moenda gire, né, esmaga a cana, e da cana vai se extrair o líquido que futuramente, né, vai passar, né, para a fornalha, esse líquido vai ser esquentado e fervido, vai passar, né, pela caldeira, né, ou seja, mais uma vez aquecido, e até chegar ao que nós falamos da casa de purgar. Aqui é onde esse açúcar vai virar um melaço,
né, para ser então levado até a Europa, tá? E seguindo esse gráfico, podemos também aqui analisar o 9, que é uma roça, né? Aqui, o 10, a morada dos trabalhadores livres, né? O canavial aqui, né? O plantio da cana. Um espaço para a roça dos escravos, pequenininho. Transporte da cana aqui, né? O transporte de lenha para a fornalha, né? Aqui na caldeira. Isso aqui é muito interessante, que isso aqui é um mapa que mostra como essa empresa funcionava do engenho de açúcar. E aí podemos destacar, né, São Vicente, como eu falei, lá em São Paulo, vai acontecer principalmente vai prosperar principalmente porque lá em São Paulo eles vão criar um sistema que vai em busca de uma mão de obra dentro do território brasileiro, que nós chamamos de bandeiras. Então, a capitania de São Vicente foi principalmente caracterizada no período colonial pela promoção das chamadas bandeiras no território da América Portuguesa. Essas bandeiras podem ser caracterizadas como uma série de expedições desenvolvidas pelos chamados bandeirantes no território brasileiro, que geralmente envolviam adentrar no território sul-americano. Isso aqui é um temazinha para outro momento, né? É um temazinha para outro momento. Meus amigos, minhas amigas, acredito que podemos dar uma paradinha aqui, né? Já deu para vocês compreenderem que Brasil é esse. Doravante, o que vai acontecer nesse Brasil são aspectos peculiares em cada região, em cada cidade, que é impossível a história e até mesmo os historiadores darem conta dessa totalidade, desses conhecimentos, dessas histórias que aconteceram nesse período, né? Imagine falar disso em Salvador e o interior dessa Bahia. E depois iremos falar das Minas Gerais. São Paulo já está aí em cena, né? O Nordeste era o cerne da economia colonial. Não podemos esquecer isso, hein? Essa economia colonial, ela tinha como carro-chefe o Nordeste. A maior força que existiu nesse período era o Nordeste. Depois a gente vai perder isso, a gente vai ver isso, né? Que isso vai ser deslocado para a região das Minas Gerais com ouro. Aí nunca mais o Nordeste vai se tornar ser o expoente econômico nesse Brasil. A não ser um período pequeno, que um outro momento, que aqui nessa região do sul da Bahia, o cacau aguentou um pouco, né, a economia, principalmente a economia baiana. Portanto, meus amigos, é isso que vocês precisam entenderem. O funcionamento desse Brasil colônia. Qual era o intuito dos portugueses com essas terras? Eles estavam inseridos em que contexto no comércio mundial, no caso europeu? Perceberem a ideia do pacto colonial, do sistema colonial, entenderem as plantations. E em outro momento, na parte 3, iremos falar da sociedade do Brasil colônia. No mais, forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até mais.